Universitário de Fortaleza. Houston, you've got to see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. No programa Destaque desta semana, nós estamos recebendo o deputado federal Paulo Renato Souza, professor Paulo Renato, ex-reitor da Unicamp, ex-ministro da Educação, vai conversar conosco sobre o tema educação. Deputado, o senhor acredita, a partir desses números da educação no Brasil, que nós não conseguimos avançar significativamente? Inclusive, nos últimos anos, os indicativos são de um retrocesso, tanto no acesso à educação básica, no acesso à educação superior. O senhor acredita que nós vamos, em algum momento da nossa história, reverter essa situação, esse problema da educação no país? A receita não é simples, difícil de ser implementada, mas é simples, é dar continuidade ao que havia sido feito. Nós começamos em 95 um ciclo virtuoso na educação brasileira, alcançamos metas históricas de universalização do acesso ao ensino fundamental, melhorias em geral em todo o sistema de educação. Entretanto, nos últimos 4 anos, houve claro retrocesso, porque se abandonou a política. O governo do presidente Lula teve 3 ministros com 3 prioridades diferentes. O ministro Cristóvão foi a questão da alfabetização de adultos. O ministro Genro, o ensino superior. E o ministro Fernando Haddad, até o final do primeiro mandato do presidente Lula, se recusava a ter uma prioridade, que é um enfoque abrangente. Ora, agora, já mais recentemente, mudou isso, e por pressão basicamente da sociedade, dos empresários, no movimentos todos pela educação, eles agora adotam um discurso que é como se fosse uma retomada do que nós deixamos do governo do presidente Fernando Henrique. Vamos ver se vai dar resultado, não temos ainda, é uma coisa muito recente. Numa época de globalização, onde as mudanças da economia e da sociedade mundial, elas acontecem em uma velocidade muito rápida. Um país com déficit educacional como o nosso não corre o risco de, nesse novo mundo, se tornar um país, digamos assim, de um terceiro escalão, não ocupar as grandes posições justamente... Este é o problema, porque no passado nós pudemos nos desenvolver sem educação. Você veja que nós temos um nível educacional muito abaixo do argentino, por exemplo, né? Mas o nosso nível econômico, desenvolvimento econômico, é mais ou menos semelhante ao argentino. E nós fomos o país que mais cresceu no século XX, até 1980, né? Sem educação. Isso não é mais possível hoje, porque nós estamos vivendo uma nova era, um novo mundo, a era do conhecimento, a era da globalização, em que a educação passou a ser um fator, eu digo, estratégico
para o desenvolvimento de qualquer país, mesmo países mais desenvolvidos. Se você olhar nos países mais desenvolvidos, as estratégias nacionais, elas estão hoje muito centradas na educação. A educação tornou-se um tema de primeira ordem em mundial. Agora, então o que nós precisamos no nosso país é dar continuidade. A revolução que nós fizemos nos 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique, ela se compara às grandes revoluções educacionais do século XX, a da Coreia, a da Espanha, né? Só que lá houve uma continuidade de 30 anos, aqui não houve. Qual é o tempo ideal para que essa revolução ela se consolide? São 20 anos, pelo menos. Né? Porque você tem uma geração. Você tem que completar o ciclo de uma geração. A partir daí a coisa anda. E nós, na verdade, tivemos... Eu espero que se retome. Não é difícil. Basta você dizer, minha prioridade é o ensino básico e eu vou concentrar na questão da qualidade. E veja uma coisa interessante. Nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental. Então, criança de 7 a 14 anos, hoje você tem 98% da escola. Está universalizado. Agora, se você pega a faixa de idade de 15 a 17 anos, ela é muito interessante porque ela indica tanto o acesso quanto o resultado da educação. Por quê? O jovem de 15 anos de idade, se ele está na escola, é porque o sistema está funcionando direito. Se ele está fora da escola, é porque o sistema o expeliu. Então, se você garantiu o acesso e tem jovens de 15 a 17 anos fora da escola, é porque o sistema não está funcionando direito. Tá? Então, nesse dado, é uma coisa muito interessante. Em 1995, por exemplo, nós tínhamos 33% de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, ou seja, 1 de cada 3. Em 2002, quando nós deixamos o governo, tínhamos 17% fora da escola. Pois hoje temos 8%. Isso então, dados a curva se inverteu, então. Paramos de reduzir o jovem fora da escola. Resultado de 2006 já. Portanto, os resultados que comparam o governo inteiro do presidente Lula. E esse jovem fora da escola pode dar reflexo em outros setores, como a segurança, por exemplo. Em todos os setores. O futuro, né, desses jovens. Você vê, 18% fora da escola, uma de cada 5 jovens brasileiros de 15 a 17 anos está fora da escola. Hoje nós sabemos que a pessoa que não conclui o ensino médio se marginaliza da vida social. Ele não tem acesso a nenhum emprego formal, se não tiver médio. Ele não vai ter acesso a curso técnico, ele não vai ter acesso à formação profissional, muito menos ao ensino superior. Então, se o jovem de 15 a 17 anos está fora da escola, porque ele está fora do ensino médio, definição. Vamos recuar um pouquinho a faixa, deputado. Essa criança, né, de 3 a 14 anos que está na pré-escola e na educação básica. Quem são os professores que estão trabalhando com essa criança, já que quando nós olhamos para os números de professores sendo formados, nós vemos que esses números também eles caem ano a ano. Quer dizer, a procura pelos cursos de pedagogia, depois normais superiores, hoje de novo pedagogia, a procura pelas licenciaturas química, física, biologia, ela praticamente inexiste. Como que nós vamos educar os jovens se não temos professores? A qualificação dos professores melhorou no país também, especialmente nós tivemos um grande salto com a última LDB, com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, combinada com o Fundef. Isso deu uma melhorada. Nós tínhamos 1 de cada 4 professores da educação infantil e primeira a quarta era leigo. Hoje praticamente não existe mais professor leigo no país. Foi um grande êxito que tivemos. Mas persistem 2 problemas. Um ainda na área da formação do professor é a qualidade da formação. Né? Acho que... E aqui é uma grande discussão com toda a parte da pedagogia, porque os pedagogos não aceitam a ideia de que você tenha uma formação específica com mais conteúdo, com mais prática. Né? As escolas de pedagogia defendem um modelo muito teórico de ensino, de formação de professores, né? Com muita teoria, com muitas discussões até ideológicas, etc. Mas ensinar o professor a ensinar o aluno, a prática da sala de aula,
ensinar os conteúdos da disciplina específica dos professores, isso há uma resistência muito grande nas escolas de pedagogia. Isso foi uma batalha que eu travei e ganhei algumas coisas, mas perdi outras enquanto ministro. Por exemplo, o curso normal superior, que deveria ser o grande curso de formação de professores de primeira a quarta série, nós perdemos. Não decolou. Não decolou porque as faculdades de pedagogia, especialmente da USP e da Unicamp, resistiram, né, e ganharam essa batalha. Então, eu acho que esse é um problema sério, formação de professor. Segundo lugar, o conteúdo da própria formação. Segundo lugar, outro problema sério que nós temos é a questão da própria atração do jovem para a carreira de professor. Aí temos que ver com questões vinculadas ao mercado de trabalho, à valorização do professor, né? E nós vemos as questões salariais vinculadas à carreira do professor que, na verdade, desestimulam. O senhor acha que essa proposta de um piso nacional para os professores ela é viável? Bom, vários problemas. A proposta está lá no Congresso, eu apresentei duas emendas, basicamente. Que são emendas para torná-la viável e para torná-la útil. Tornar o piso uma coisa importante. Primeira proposta. Eu acho que nós não podemos oferecer o piso sem exigir uma contrapartida. Nós tínhamos que exigir que o professor, para acesso ao piso, passasse no exame nacional, em que o Ministério faria o exame nacional, né? Então o Ministério sinalizando não só para esses professores, mas para como as escolas de pedagogia, o que ele espera na formação de professor em cada área específica. Os exames deveriam ser exames gerais e de conteúdo. Então, o professor que passasse nesse exame passaria para a carreira do piso, digamos assim, né? E a emenda não foi acolhida. Até poderiam ser periódicos, já que... Anualmente teria que ser anualmente, porque o professor que não passou um ano se prepararia, o Ministério agora vai oferecer cursos gratuitos à distância de atualização, ele se prepararia no ano seguinte, faria, ou no ano seguinte, enfim. Ele, quando estivesse nessas condições, ingressaria na carreira com o piso. Agora, isso teve resistência dos sindicatos, teve resistência e o próprio relator não acolheu a emenda. Agora eu vou tentar votá-la na Comissão de Educação e em última instância, levá-la a plenário. Agora, o outro ponto é a questão dos recursos, né? Porque a União está fazendo reverência com o chapéu alheio. Está fixando um piso para que os estados e municípios paguem. Aí é fácil, né? Você fixa o piso, o estado e o município tem que pagar. Para os estados e municípios mais ricos... Não tem problema, mas muitos desses até já estão acima do piso. Mas e os mais pobres? Então, eu estou colocando uma emenda que eu acho que é uma emenda que torna o projeto constitucional, porque na forma como ele está, ele é inconstitucional, a União não pode obrigar outros entes federativos a gastar, sem que ofereça recurso. Então, eu estou dizendo, nos casos em que comprovadamente o Estado e o município não tem condições de pagar o piso, a União tem que colocar o dinheiro. É claro. Isso é uma coisa que parece tão óbvia, né? E a emenda também não foi acolhida pelo relator. Vamos discutir agora na Comissão de Educação, nesses próximos dias, e eu vou insistir nessa emenda. E acho que... E depois, se não for aprovado assim, qualquer prefeito que se sinta prejudicado, entra na Justiça, e declara inconstitucional a lei. E aí, então, na verdade, eu estou tentando salvar a lei, salvar o piso. Então, eu acho que esse tema do piso é um tema importante, mas está sendo maltratado, me parece. Na sua gestão, a partir da LDB, inclusive, a educação à distância, ela começou, digamos assim, a ganhar nova vida. Apesar de não ser uma modalidade nova, quer dizer, muitas práticas datam do século XVIII, XIX, do início do século XX, mas a LDB, no artigo 80, colocou a questão da modalidade e houve, na sua gestão, já a regulamentação e o início de um processo de expansão dessa modalidade que poderia, talvez, solucionar, entre outras coisas, a formação de professores. Olha, a educação à distância é realmente algo importante que precisa ser apoiado e expandido no Brasil e em relação ao qual há muito preconceito.
muito preconceito, especialmente a academia, acha que isto, digamos, haveria queda na qualidade. Uma coisa interessante, saiu uma reportagem na semana passada, ou 2 semanas atrás, por aí, mostrando que, de acordo com dados do ENAD, eu não gosto do ENAD, o ENAD não avalia, no meu modo de ver, é um exame muito falho. Mas como você está comparando o ENAD com o ENAD... turmas distintas, né? Ingressante e tal, mas tudo bem, com todos os defeitos que ele tem, se você está comparando dentro do mesmo ano, aluno presencial e aluno à distância, alguma coisa ele diz. Né? Em relação a esses 2 grupos, alguma coisa ele diz. Pois ele, em várias carreiras, o aluno à distância é melhor do que o aluno presencial. Né? E por que isso? Eu escutei depoimentos de alguns alunos. Por exemplo, preparação da aula. O aluno do curso presencial disse, olha, às vezes o professor vem aqui e enrola. Sabe, ele está mal, sei que ele começa a contar a história da vida dele, começa afiado. E não dá aula. Enquanto que o aluno do curso à distância, a aula é preparada, por definição. E preparada com recursos audiovisuais, né? Preparada com material de apoio. Então, em muitas faculdades, universidades que têm curso à distância, estas aulas à distância têm melhor qualidade do que as aulas presenciais. Porque há esse controle de qualidade da aula. Né? Que muitas vezes, quando a aula presencial, o professor fecha a porta, o coordenador do curso não sabe o que está acontecendo lá dentro. Agora, numa aula à distância, o coordenador do curso sabe exatamente o que está sendo dado. Né? Então, e além disso, tem um apoio. Acho que é uma modalidade que tenderá a crescer, está crescendo no mundo inteiro. E é uma questão de fazer bem feito. Você veja, na Inglaterra, há décadas existe a Open University, que é uma universidade que não tem aluno presencial, só à distância. Das melhores universidades inglesas, mais conceituadas, por todos os critérios. Mas a CAPES não reconhece os títulos estrito sensu, né? Olha, quando eu regulamentei a LDB na questão da educação à distância, eu fiz uma minuta do decreto e circulei essa minuta no meio dos educadores, da comunidade acadêmica, enfim, das escolas e tudo isso. A enorme resistência que eu tive foi da pós-graduação. Não querem educação à distância pós-graduação, não houve jeito. E me então parece eu preferi, onde é mais apropriado, inclusive. Eu preferi tirar a pós-graduação daquele decreto e fazer o decreto só em relação aos demais níveis de ensino. Porque eu senti que eu ia perder uma batalha por um detalhe. Né? Eu preferi ir onde havia consenso e deixar esse assunto para um outro momento. Agora, a resistência da academia em geral, em relação ao preconceito, em relação a tudo que seja, tudo que é democrático, a academia resiste muito. Né? Tudo que é novo, que sai do tradicional, acaba incomodando, tirando as pessoas da zona de conforto. Por exemplo, cursos de curta duração. A resistência que há ao sequencial e ao tecnológico. A resistência que há. E é uma coisa altamente democrática, na democratização do acesso ao ensino, que é dirigida às pessoas de menor renda, né? Que precisam ter aquilo, às vezes, para se manter no mercado de trabalho, porque senão aquele curso acaba sendo despedido. E como fazer para vencer essa barreira? Nós estamos vencendo. Política governamental ou o próprio mercado? São as duas coisas. São as duas coisas. Mas essa é uma batalha que nós estamos vencendo. Isso aí naturalmente vai se impondo. E as resistências vão sendo quebradas vão sendo levadas de roldão, na verdade. E com evidências empíricas como essa agora, né? Que mostra que o aluno Então alguma coisa está errada no presencial. Ou está sendo bem feito na distância. Exatamente. Né? Ou os dois. Os recursos do FUST, entre outras coisas. Uma vergonha. Uma vergonha. Os recursos estão há 6 anos parados. Deveriam ser utilizados para engordando o caixa do Tesouro Nacional, ajudando o superávit primário, né? E a educação prejudicada. Mas olha, foi uma batalha. Eu aprovei essa lei com o ministro Pimenta da Veiga, ministro das Comunicações. Quando o ministro Pimenta da Veiga entrou no Ministério das Comunicações, nós tínhamos o FUST uma ideia. Estava dentro da Lei Geral da Telecomunicação. Então ali nós fizemos uma lei específica dizendo, olha,
pode se usar em educação, porque era a melhor maneira de universalizar, você usa, e então nós projeto para informatizar todas as escolas de ensino médio do país. Ótimo. Quando eu fui implementar, tive a resistência das pessoas, de deputados do PT e do PCdoB. Entraram na justiça, entraram no Tribunal de Contas contra a minha, porque diziam que eu estava protegendo A ou B, ou protegendo este ou aquele produtor de software. Eu disse, não, pode qualquer um, não tem problema. Mas já havia, era época eleitoral, já 2002, parou o processo. Bom, entrou o governo Lula, eu achei, bom, agora eles que resistiram politicamente, agora vão usar o dinheiro, vão fazer, faz 6 anos. E agora o Lula anunciou nesse Plano de Desenvolvimento da Educação que agora vai informatizar as escolas de ensino médio como se fosse uma grande novidade. Olha, ele está 6 anos atrasado, como sentado em cima do dinheiro. E se de fato acontecer essa informatização prometida, esse pode ser um caminho também para a educação à distância ser utilizada para o ensino médio, por exemplo? Eu acho que a educação à distância, eu gosto da educação à distância na educação de jovens e adultos, funciona bem. Você vê o Telecurso 2000, funciona muito bem. Eu gosto da educação à distância no ensino superior, na pós-graduação, no aperfeiçoamento profissional, cursos de lato sensu, stricto sensu, enfim, eu acho que não há nenhuma dúvida. No ensino básico, eu tenho minhas dúvidas. Não é que não possa haver apoio da educação à distância. Você pode ter, por exemplo, em matérias específicas que exigem a formação muito especializada do professor e você não tem professores no interior, nas zonas mais afastadas, bom, aí pode se complementar. Mas fazer a modalidade totalmente à distância no ensino básico, eu existo, porque eu acho que a escola presencial, o convívio, cumpre um papel de socialização do jovem que faz parte do processo educacional, né? Então, eu defendo no ensino básico a centralidade da escola. E nesse sentido, pode haver recursos à distância, recursos de nova tecnologia, internet, tudo bem. Mas a centralidade da escola no ensino básico eu acho que é muito importante. Grandes legados que a sua gestão deixou foi a criação do Enem, né, que esse novo governo acabou aproveitando até para... E graças a Deus, não mudou, acho que foi a única coisa que eles não mudaram o nome. E vem crescendo, né? Cada vez é maior a procura por parte dos estudantes pelo Enem. Há reclamações e há informações a respeito de que a qualidade, o nível do aluno que está terminando o ensino médio e chegando no ensino superior vem baixando. Eu duvido desses dados. Por que eu duvido? Porque isso são baseados no Enem. O Enem vem caindo ou não. É porque o Enem vem aumentando a sua abrangência. Então, quando você... É uma coisa que não tem nada a ver com elitismo, isso é uma constatação universal. Todos os países do mundo. Quando você traz novos segmentos da sociedade para a escola, como esses novos segmentos vêm de camadas de renda, camadas de socioeconômica, em que as famílias não são tão educadas, a média cai. A média cai. Mas não cai porque a escola piorou. Cai porque você está com um conjunto mais heterogêneo de população, né? Então, eu não acho que esses dados sejam preocupantes. Você tem que se preocupar com o seguinte. No SAEB, ano a ano, tem que melhorar. Porque o SAEB mede todas as classes. 4ª série, 8ª série, 3º médio. E não vem aumentando. Já deveria estar aumentando. Eu acho que faz tudo parte disso que nós falamos no começo. Houve abandono de política de qualidade da educação. Então, eu acho que a minha preocupação com o sistema escolar é nós fazermos o segmento através da evolução do SAEB. O Enem, não, porque o Enem é um exame voluntário, em que a população, digamos, quem presta o exame, você não sabe se é uma população homogênea ano a ano. Enquanto que na 4ª série você tem aluno de 4ª série. Na 8ª você tem aluno de 8ª. No 3º médio e 3º médio. Mesmo que haja a incorporação de novas camadas da população a estas séries também, o objetivo é muito claro, você tem que aumentar, a escola tem que dar conta disso. Então você tem que medir, avaliar, através do SAEB, o que está acontecendo dentro da escola.
considera que o Enem poderia servir como um pré-requisito obrigatório para o acesso ao ensino superior? Eu só não fiz isso porque eu me chamar de autoritário, mas eu gostaria de fazer. Porque já existe um movimento, algumas propostas. Mas hoje praticamente ele é obrigatório, né? Praticamente ele é. Mas quando eu criei, como eu quis criar devagarzinho, né? Então eu criei primeiro com atração, depois ampliamos, agora é gratuito. Né? Nós conseguimos fazer uma coisa bem feita, eu acho. Mas o objetivo principal de criar o Enem não foi para isso. Eu, quando criei o Enem, o objetivo principal era implantar a reforma do ensino médio. Porque ele é um exame de raciocínio. E eu estava dizendo, o ensino médio tem que ser o nível que vai consolidar a capacidade de aprender no jovem. E será que os nossos professores estão ensinando de acordo com o que o Enem cobra? Olha, se não estão agora, amanhã estarão. Porque é inexorável. Você, quando bota lá no final um objetivo e diz, olha, é isso que eu quero, o sistema se ajusta para trás, não tem dúvida. Na sua gestão também nós tivemos uma grande expansão do ensino superior, principalmente a expansão das instituições privadas. E nas federais também, porque nas federais cresceu muito a matrícula no meu período e parou agora também. Né? A minha pergunta o Ministério está preparado para esse crescimento, para o acompanhamento da qualidade prestada pelas, hoje, acho que mais de 2.000 instituições de ensino superior, que, salvo o melhor juízo, a estrutura do Ministério ela não teve um crescimento na mesma proporcionalidade. Depende, como fiscalizar? Eu acho que essa questão de fiscalizar é bobagem. Claro, você tem que ir lá periodicamente, visitar, etc., e avaliar. Mas eu acho que em vez de fiscalizar, é preciso avaliar. E a avaliação, não necessariamente você precisa crescer o número de pessoas envolvidas na mesma proporção que as faculdades, porque você quer ver uma coisa interessante? Nós fazemos o provão todo ano. E junto com o provão, nós pedimos para as faculdades nos informarem, cada curso, número de professores, qualificação, com doutorado, com mestrado, especialização e graduação. E o regime de trabalho, integral, horista, parcial ou horista. E nós publicávamos isso junto com o provão, na publicação do provão. Não é? Ora, isso é um controle social. Você não precisa ter nenhum fiscal fazendo isso. Você compila os dados e publica. Se alguém está mentindo, o outro vai denunciar. Ó, está mentindo, isso aqui não tem. Tá certo? O aluno vai denunciar. Olha, esse dado aqui está errado. Né? Bom, isso foi abandonado. Foi abandonado. E aí, o que aconteceu? Muitas faculdades, universidades, estão dispensando doutores e contratando mestres ou até graduados só, porque são mais baratos, prejudicando a qualidade. Então, não precisava nem um fiscal. É só uma questão de prática, de você pedir a informação e torná-la transparente. Acreditar na sociedade como fiscalizadora. Agora, esse governo parece que não acredita na sociedade como fiscalizadora. Né? Quer um controle mais burocrático. Aí é impossível. Você sempre pode burlar o controle burocrático. Agora, burlar a informação objetiva, você não burla. A relação do Ministério da Educação com os conselhos estaduais, né? Já que em muitos estados nós temos universidades estaduais que não sofrem a supervisão, não passam pela avaliação e fiscalização do MEC. Como fazer para que elas trabalhem na mesma perspectiva e no mesmo nível? O único jeito é você obrigar a um processo de universalização da avaliação, que foi o que nós conseguimos com o provão, porque eu coloquei na lei. Para ter acesso ao diploma, todo aluno tem que prestar o provão. Qual é o poder que eu tinha como ministro? Fiscalizar a faculdade estadual? Não. Mas eu tinha o poder de reconhecer, esse diploma é válido, aquele não é. Então, esse foi o caminho. Agora, você abandonou isso também. Então, há um problema aí nos conselhos estaduais, porque os critérios são diferentes.
E além disso, tem alguns estados em que embutiram algumas faculdades privadas camufladas lá, como se fossem estaduais. Alguns institutos ligados a instituições públicas que cobram... Não, mas não é só isso. Você tem algumas faculdades estaduais criadas por lei, faculdades particulares criadas por lei estadual. Existe no Brasil, nosso país tem de tudo. Eu tentei combater isso, mas aquela coisa, a justiça, é difícil. Bem, para encerrar, que o nosso tempo já está terminando, gostaria de deixar uma última pergunta para o senhor. Que caminhos o senhor visualiza como possíveis para nós conseguirmos reverter esse processo e realmente colocar o nosso país em condições iguais aos países desenvolvidos no que diz respeito à educação? Prioridade à educação, prioridade à escola básica e cobrança de qualidade no ensino básico, em todos os níveis, no Estado, nos municípios, nos estados e no governo federal. Colocar como obsessão a questão da aprendizagem, o aluno tem que aprender. E a aprendizagem hoje não é aprendizagem de conteúdo, não é repetição, não é decoreba. A aprendizagem é o desenvolvimento da capacidade de aprender, de raciocinar, de pensar, é só isso. A receita existe no mundo inteiro, é fácil, e hoje nós temos instrumentos para medir isso. É só ter uma determinação de seguir isso de forma constante. Ok. Muito obrigado. Obrigado a pela você. sua presença aqui conosco. Muito obrigado. O destaque dessa semana termina aqui. Nessa semana nós recebemos o deputado federal Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação. Obrigado pela sua audiência. Continue aqui conosco na FGF TV, canal universitário 14 da NET.